Imagina só, após conseguir se tornar muito rico e ter a vida que sempre sonhou, tendo tudo o que quer e sem precisar mais trabalhar, você é mandado para outro mundo, onde tudo o que você conquistou não significa nada, e ao tentar ganhar dinheiro nesse lugar, é mandado para trabalhar quase como escravo minerando uma dungeon. Entretanto, ao conhecer uma garota dragão super poderosa, a sorte começou a voltar para o seu lado. Eu sou Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos The Dungeon of Black Company. E pessoal, estamos quase atingindo 50 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever. E caprichar no like para o vídeo ser recomendado para mais pessoas. O anime começa apresentando o protagonista Kinji Ninomiya, o qual alcançou a tão sonhada independência financeira. E após trabalhar arduamente aumentando seu capital, conseguiu ser dono de 3 prédios em Tóquio, tendo uma renda gigantesca sem precisar mais trabalhar. Dessa forma está muito feliz e pretende viver ali pelo resto de sua vida. Entretanto, quando começaria a ter essa vida tranquila, um portal apareceu no chão, o mandando para outro mundo, apenas de sunga e com um tablet. Antigamente, as dungeons desse mundo eram cheias de monstros e tesouros. Humanos com poderes a desbravaram buscando fama e glória. Porém, com a modernização, isso mudou drasticamente. Eles encontram lá um minério chamado Demonite, o qual foi usado como fonte de energia, então o governo e as empresas parceiras começaram a administrar as dungeons. Uma delas é a mineradora corporativa Raizaha, que controla as minas de Demonite das ruínas Deathmount, exatamente onde o protagonista foi mandado. Quando chegou nesse mundo, ele tentou vender seu tablet e começar um negócio, mas depois do aparelho perder sua energia, as pessoas que o compravam o deram uma surra e ele teve que começar a trabalhar como minerador. A vida dele e de seus colegas é basicamente uma escravidão, onde eles precisam trabalhar 16 horas por dia, tendo quase nenhum dia de folga em meses e isso recebendo quase nada. Em mais um dia de trabalho, ao ver outro de seus colegas enlouquecendo por causa do serviço excessivo, o chefe de Kinji o xingou por ter feito apenas 15% de sua cota do mês passado. Ele estava indignado por ter sido mandado para esse mundo paralelo horrível. Mas ao ver o Anibi, um homem lagarto levando um esporro e deixar uma moeda rolar através de uma parede, o protagonista teve uma ideia. Levando seu colega para um lugar caro, ele o convenceu para trabalhar no tour de prospecção, onde os funcionários vão até os níveis mais baixos da dungeon, para conseguirem mais Demonite. Kinji mostrou ao Anibi uma passagem secreta que vai para o nível 3, onde encontraram muito do minério. Ao retornarem, foram encontrados por um dragão gigante que queria comê-los. Então, sendo o bom protagonista que é, ele usou o Homem Lagarto como isca e saiu correndo. Entretanto, antes que o Anibi fosse comido, Kinji retornou para fazer uma proposta para o monstro, que se o dragão protegesse ele contra os monstros enquanto mineravam, eles trariam comidas muito mais gostosas que humanos. Assim, indo para sua forma humana, Rin aceita o acordo e acha muito interessante. Graças a isso, os números da equipe dele subiu exponencialmente. Contudo, mesmo ganhando mais dinheiro, acabou perdendo mais do que antes, por causa da fome interminável da garota. Trabalhando muito mais para ter algum lucro, eles acabam encontrando um cajado mágico que tem o poder de controlar pessoas, o que o protagonista maligno usou para controlar seus colegas de trabalho e fazê-los trabalhar até a exaustão, ganhando muito dinheiro e voltando a ter uma vida boa. Kinji continuou sendo rígido com seus colegas, não se importando com eles quase morrendo de tanto trabalhar. Porém, o cajado acabou parando de funcionar e quebrou, fazendo os mineradores voltarem ao normal e muito bravos deram uma surra no protagonista. Olha, Kinji, eu tô com fome. E você disse que se desse tudo errado eu podia comer você. O quê? Por causa de suas maldades, o protagonista começou a ser odiado por todos. Além disso, ele e o Anibi foram transferidos para o grupo 8 de exploração, o que eles não gostam nem um pouco, pois são os que dão suporte aos exploradores principais, tendo que limpar os monstros mais fracos, repor os baús com os itens de suporte, entre outras tarefas. Contudo, ao abrir um baú errado, o Anibi acabou sendo pego por alguns tentáculos, e para salvar seu amigo, Kinji teve que jogar todos os itens dentro
dentro do monstro. Assim, o chefe deles deixou o protagonista encarregado de todo o trabalho dos dois, enquanto o Homem-Lagarto estava machucado, e o custo daqueles itens serão descontados de seu salário. Em mais um dia de trabalho, ele encontra um explorador do grupo 3, o qual estava fugindo de várias formigas gigantes e pulando na água conseguiram fugir. Eles chegaram na superfície e tentaram avisar a todos, mas ninguém acreditou, e no momento que elas chegaram, para se salvarem eles tomaram uma poção e se transformaram em formigas. O trio acabou ficando preso dentro da dungeon, pois a passagem foi fechada pelas pessoas da superfície, e vendo uma formiga sendo abandonada por estar cansada, o protagonista teve uma ideia brilhante. Conversando com o monstro, ele usou sua lábia para fazê-lo se revoltar contra sua superior, por obrigar ele e seus irmãos a trabalharem sem direitos e condições. Assim, fazendo isso com todas as formigas, e com um discurso de consciência de classe, fez elas se revoltarem contra a rainha e começarem um protesto. E já em sua forma humana, foi junto com suas novas companheiras para derrubar a tirania da soberana, a qual, ao mostrar sua força, tenta atacar Kinji e é parada por Rin, que apareceu lá com muita fome, querendo comer as formigas, que foram todas salvas pelo protagonista, que trouxe uma carne consigo. E ele salvou as nossas vidas. Após o Wannabe melhorar, o protagonista o levou para o local onde deu início à sua própria empresa, a Dungeon Black Company. Contudo, o plano de Kinji não deu certo, pois os superiores mandaram ele e seu amigo para um treinamento de trabalho, com um homem-porco muito ruim como instrutor. Deixando eles mais de um dia sem comer, o porco mandou eles subirem até o topo de uma montanha, onde o protagonista quase comeu algumas plantas venenosas, que causariam uma bagunça em sua mente. Chegando lá, eles foram maltratados novamente, e com o tempo passando, alguns deles começaram a achar a situação aceitável. Isso é por causa de uma lavagem cerebral que o instrutor está fazendo em todos, e com um poderoso feitiço de lobotomia, transformaram eles em zumbis que amam trabalhar. Entretanto, quando estavam em um barco voltando para a empresa, ao deixar a estátua cair, Kinji voltou ao normal, e quebrando a de Wannabe fez ele voltar também. Suspeitando que estavam tentando fazer lavagem cerebral em todos, o protagonista e seu amigo ingeriram as plantas da confusão, e combatendo veneno com veneno tiveram sucesso. Na minha opinião, a vingança é o melhor caminho. Alguém colocou grama de confusão na comida dos magos! Voltando para a empresa, a dupla conhece Shia, uma heroína que trabalhará com eles a partir de hoje, a qual sem querer machucou o Wannabe. Desse modo, sozinha com Kinji, ela apresenta a ele a sede da divisão de exploração, e o carrega até o nível 3 da dungeon para ver suas habilidades. Ela pede que ele derrote um monstro gigante, mas no momento que tentou atacá-la, a heroína o cortou no meio facilmente. Encontrando uma das formigas, Kinji se afasta da mulher, contudo, quando Shia viu o monstrinho, decidiu exterminá-lo, e pelo protagonista tê-lo defendido, virou alvo dela também. Entretanto, antes de acertá-lo, Rin apareceu e em sua forma adulta nocauteou a heroína com apenas um soco. A amarrando e pensando como fazer ela não entregar seus planos, Kinji faz o Wannabe trazer uma câmera, e tirou uma foto de todos como se Shia fizesse parte do grupo deles. Desse modo, eles fizeram uma grande adição para a Dungeon Black Company. E enquanto andava pela cidade, o protagonista foi pego por não pagar o agiota e dever 5 milhões de moedas de ouro só de juros. E caso ele não pague no período de um mês, perderá sua vida. Vendo ele desanimado, a heroína decidiu ajudá-lo, o levando para enfrentar alguns monstros mais fracos, e ao ver o rabo de seu amigo regenerando, o protagonista teve uma ideia. A cena corta para Belza, a líder da companhia, conversando com outros homens sobre a Marcha da Morte, um evento que iria acontecer, e faz com que toda a demonite e monstros revivam de uma vez só. Kinji criou uma fazenda de monstros, onde os aventureiros iam para pegar os itens dos monstros que davam dinheiro, mas os deixavam vivos para se regenerarem. Assim, ele conseguiu pagar o que devia. De repente, um terremoto aconteceu, e vendo Shia caindo, o protagonista tenta salvá-la. E descobrimos que o plano de Belza foi mandar a heroína para lá como um sacrifício, pois sabia que uma Jin reviveria, e iria atrás de humanos poderosos para restaurar seu poder.
aqui me matando pra não ser atingido pelo seu atletismo super-humano. De todo jeito, eu agradeço por você ter tentado me salvar. Na realidade, Shia não precisava de ajuda e Kinji fez aquilo basicamente para nada. Perguntando sobre como voltariam, o protagonista descobre que ela tem um item muito raro que pode transportar um ser diretamente para a superfície, e ao olharem para o lado avistam o Majin, o qual estava dando uma surra na heroína, fazendo com que ela recue junto do protagonista. Querendo salvá-lo, Shia tentou usar o item para fazer Kinji voltar para a superfície, mas rapidamente ele a impede, pegando o objeto e jogando no monstro, fazendo o Majin ser teleportado para a superfície, onde ele causa uma destruição em massa. Desse modo, ganhando tempo até ele retornar, o protagonista bola uma estratégia para vencer. Com um buraco no chão, ele tenta prender o monstro com cimento, o que não dá certo. Indo para o plano B, eles atraem o Majin até uma piscina cheia de gosma inflamável, conseguindo queimar o monstro, que fica descontrolado e atinge tudo em sua volta. Nossa única escolha é... Colocar sua vida em risco? Eu preciso cumprir com o meu dever e seguir o meu destino. Essa sua obstinação vem do seu pai, como rei dos empreendimentos de fracasso, não é? Hã? Seu pai era um aventureiro maluco que saiu limpando masmorras. Por isso, a minha vida e a da minha mãe eram uma porcaria. A Raizaha me ensinou como trabalhar é maravilhoso e que viver como meu pai é completamente errado. Não exagera, vai. É por isso que você é influenciável e sem personalidade. Você deixa os outros formarem a sua opinião. E você só trabalha por um senso de dever. Você sofreu uma lavagem cerebral para beneficiar a Raizaha. Não há nenhum motivo para você arriscar sua vida por ela. Você não precisa ser o fantoche da empresa. Seja livre, Shia. Assim, fazendo ela entender que deveria ser livre, quebra a superfície em cima do monstro, e com um super golpe ela o derrota. Contudo, ele revive e, prestes a matar Kinji, Rin aparece e, invocando sua forma dracônica, acaba facilmente com o Majin. Entretanto, quando eles pensaram que tudo estava resolvido, algo terrível acontece. O mesmo portal que tinha trazido o protagonista para esse mundo aparece e manda ele e Rin para outro lugar. Após serem teleportados, o protagonista acordou em sua casa e, pensando que tudo aquilo era um sonho, comemorou sem parar. Contudo, ao ligar a TV, viu a notícia que um monstro gigante estava destruindo a cidade, e ao olhar para trás, Rin estava ali com muita fome. Entretanto, isso foi apenas um sonho, e ao olhar para o lado, uma pessoa o deu boas-vindas. Ela explicou que estavam esperando que eles salvassem seu mundo, e após sim destruir uma parede, percebeu que era um mundo futurístico. O nome dela é Hanga, e seu mestre apareceu para explicar a situação a eles, onde há 300 anos uma empresa destruiu o mundo por causa de sua ganância. E foi quando um Lorde Demônio apareceu e usou monstros para conquistar o mundo, fazendo os humanos ficarem no subsolo. Eles descobriram um milagroso portal, o qual foi usado para trazê-los para ali, e após o protagonista negar ajudá-los, foi ameaçado pelo sacerdote. Eu não tenho o menor interesse de trabalhar para você. O livro das profecias também diz outra coisa. O quê? O caminho para o Japão será aberto. Vamos enfrentar o Lorde Demônio. Imagino que seja seu paraíso, não é, Lorde Ninomiya? Agora tem interesse em derrotar o Lorde Demônio? Você já estava planejando isso desde o início, né? Com roupas novas, eles se preparam para partir junto de Hanga, a qual, ao se esfregar no protagonista, fez ele suspeitar de algo, e pegando em suas partes, percebeu que na realidade ela era um garoto. A criança da cidade que tivesse poderes mágicos seria sacerdotisa. Então não tinha percebido. Admite, vai, eu sou a pessoa mais bonita daqui. O que deu em você? Mas se quer bancar o gostoso, espera pelo menos uns 10 anos. Vou fazer você me querer um dia. Vai sonhando, mané. Enquanto iam rumo ao Lorde Demônio, Kinji percebeu que Rin estava com fome e o mais rápido possível chega no castelo. De repente, Hanga explode o portão principal, fazendo um monstro aparecer.
o qual explicou que aquele não era o castelo do Lorde Demônio, mas sim do vice-chefe General Formiga. Não querendo perder tempo, Kenji mandou Rin para o ataque, mas a garota dragão já havia saído de lá. Assim, os outros dois foram capturados. Mas chegando no General, o protagonista descobriu que na realidade se tratava da Formiga A primeira formiga monstro que ele tinha ajudado a se rebelar contra a rainha, mostrando que na realidade eles estavam no futuro. O seu antigo amigo explicou que depois que Kenji desapareceu, eles tiveram muitos problemas. Mas após o aparecimento do Lorde Demônio, eles conseguiram ficar na superfície de cabeça erguida. De repente, uma pessoa apareceu derrubando a mesa e quase sendo comido por Rin. Ele estava muito insatisfeito por terem que trabalhar 8 horas por dia, com apenas 2 dias de descanso na semana. O chutando e dizendo que isso não é nem de longe exploração, o protagonista escuta a Formiga A qual explicou que quando conheceu o protagonista, entendeu que o trabalho deve ser recompensado de maneira justa. Assim, fez um acordo com os humanos, contudo eles não trabalham, e o general não sabe o que fazer. Desse modo, Kenji decidiu que iria resolver essa situação, mudando o nome da cidade para Dungeon Black Company do futuro e revisando toda a estrutura corporativa. O protagonista fez com que os humanos insatisfeitos fossem punidos. Enquanto isso, os funcionários com bom rendimento começaram a ganhar um pequeno bônus e o direito de governar os outros humanos. Usando o orgulho, senso de inferioridade e busca por reconhecimento, Kenji transformou a empresa em um ambiente competitivo, trazendo muito mais desempenho e satisfação. Voltando para o subsolo, Kenji se gaba que a vida dele no lado do Lorde Demônio era muito melhor, e que agora ele também é conhecido como General. Em um banho termal com as duas, o protagonista explicou a Hanga que seu plano é encontrar o Lorde Demônio para saber como voltar para o Japão, e para isso derrubará todos os membros do alto escalão que ficarem em seu caminho. Usando uma câmera para espioná-los, o trio de gerentes do exército do Lorde Demônio, conhecido como os Três Corvos, começaram a tratar o protagonista como um inimigo. Por uma ordem de seus superiores, o grupo do protagonista foi mandado para caçar monstros que desertaram do exército, encontrando um verme gigantesco no meio do caminho, o qual a gerente queria que derrotasse eles. Contudo, o Rin acabou com o monstro facilmente e o inseto decidiu entrar para o grupo deles. Vendo a falha dela, o mais velho do trio mandou Kenji e os outros transformarem um lugar sem vida em uma fazenda. E com o verme gigante tratando o solo, junto com Hanga usando magia, completaram a tarefa com muita facilidade. O último decidiu pesquisar sobre Kenji em busca de um plano para derrotá-lo, mas não encontrando nenhuma informação sobre ele, decidiu que iria atrás da garota que era sua aliada. O sem vergonha foi falar com Hanga no meio de seu banho, mas ao perceber que na realidade ela era um garoto, acabou caindo e sendo jogado para longe por Rin. Usando a câmera deles e sabendo que estavam sendo espionados, Kenji fala com o trio e mandando eles se prepararem para dar seus empregos a ele, faz os três demônios se unirem para derrotá-lo. Em um sonho caótico de Hanga mais parecido com Alice no País das Maravilhas, descobrimos que ela é descendente de Belza, a líder da empresa que destruiu esse mundo, e por isso foi caçada e perdeu seus pais. Acordando desse pesadelo, graças a Kenji, descobrimos que um robô gigante havia feito isso com ela. Você só me dá problema. Mas o que importa é que nós vencemos. Ai, Ninômia, eu passei a minha vida inteira fugindo dos meus problemas. Você acha isso errado? Mas relaxa. É por isso que existe o termo retirada estratégica. Não precisa se envergonhar quando você fugir. Se alguma pessoa não gostar disso, é só dar uma surra nela. Obrigado! Finalmente vamos ver o Lorde Demônio. Com licença! Quero te pedir um favorzinho. Eu quero que você salve o nosso mundo. Tendo a mesma aparência de Rin, descobrimos que a Lorde Demônio na realidade era o mesmo Majin que Rin havia derrotado, e por isso a cabeça dela não estava muito bem encaixada em seu corpo. Na realidade, elas são irmãs, e eram as guardiões da dungeon, e portanto de todo o planeta. Contudo, aquela masmorra que eles trabalhavam possuía uma grande falha. A guardiã dela era uma imbecil, que esqueceu seus afazeres e foi para a superfície. Por isso, a circulação do poder mágico
mágico dentro da dungeon foi cortada. Assim precisou criar uma substituta às pressas, e foi por isso que ela apareceu. Kinji pergunta se conseguiria voltar para o Japão, e ela diz que sim. De repente, várias naves da Raizaha apareceram no céu. Eles não tinham falido como o protagonista achou, mas sim se esconderam em outra dimensão. Assim que Rin e o protagonista foram mandados para o futuro, eles descobriram e estudaram a tecnologia da masmorra. Mas o consumo em massa do poder mágico da dungeon trouxe a devastação para o mundo. Desse modo, ela não teve escolhas a não ser ir para a superfície e atacar a Raizaha, conseguindo fazê-los recuar para uma fenda dimensional. Com vários robôs iguais aos que atacaram Hanga descendo de lá, a Lorde Demônio explica que eles são os soldados corporativos, e que a guerra final estava próxima. E como eles possuem uma tecnologia superior, é praticamente impossível a Raizaha perder. Assim, ela pediu para o protagonista voltar para o passado e impedir os planos malignos dessa empresa antes que o pior aconteça novamente. Além disso, ela invoca duas portas. A vermelha leva ele para um portal dimensional direto para o Japão, e a azul, um portal que leva para o passado, um pouco depois de ter sido mandado para lá. Fui obrigado a trabalhar numa droga de empresa, comandada por líderes inúteis que nos humilhavam. E justo quando eu estava prestes a subir na vida, eu fui empurrado pro futuro. E aí eu tive que começar tudo do zero. Isso é tão absurdo que até me dá dor de cabeça. A minha escolha é óbvia. De volta para o passado, vemos Shia e Wannabe, os quais estão caçando alguns monstros para concluírem uma cota impossível. De repente, quando um dragão estava próximo de atacar a heroína, nosso protagonista apareceu, o derrotando com um tiro. Todos os funcionários ficaram muito felizes com a volta dele, pois estavam tão tristes com um trabalho excessivo que qualquer notícia boa já os animava. Contudo, a felicidade durou muito pouco. Assim que chegou na superfície, Belza o chamou para conversarem sobre todas suas dívidas, já que ficou um tempo sem trabalhar. E também agora precisará encontrar outro lugar para morar, já que passaram seu dormitório a outra pessoa. Desse modo, junto com as outras duas garotas, foram para a casa de Shia, a qual, mesmo não gostando muito da ideia, acabou aceitando. O protagonista contou para eles tudo o que aconteceu no futuro, e diz que já tem um plano. Após atender o telefone, Shia se lembrou que tem uma festa da empresa para ir, e pensando em comidas e bebidas grátis, o protagonista foi junto. Mas acabou se ferrando, aumentando sua dívida por causa de Rin e Hanga, a qual estava fazendo muito sucesso com os funcionários. No dia seguinte, a maga foi atrás de um emprego para ajudar a heroína com os gastos, e levou a garota dragão junto. Usando o dinheiro de Shia, elas compram uma roupa nova para Rin, e chegando no local se despedem. Durante a noite, ela retorna para casa, a qual conseguiu o emprego e foi um sucesso já no seu primeiro dia. E ao olhar para o lado, viu Rin, que também havia retornado e de barriga cheia, pois tinha aparecido no dormitório dos funcionários e comido todo o estoque de comida, aumentando a dívida do protagonista. Eu tô nem aí se eu tô atolado de dívida. Vocês lembram a história sobre o futuro que eu contei? Que a Raizaha vai dominar o mundo graças às ruínas embaixo da masmorra? E vocês não acham que eu me sairia muito melhor do que ela? Comigo no comando, vamos passar a perna na Belza e depois o mundo será meu! Só tem uma coisa, meu nome. Agora, as masmorras são muito mais difíceis. É sério isso? Almejando adquirir todo o poder da masmorra para si, Kinji diz que eles precisam vencê-la para conseguirem dinheiro e pagarem suas dívidas, o que claramente eles não gostaram. Shia pegou alguns dados de habilidades deles e percebeu que as de Kinji eram muito ruins, portanto ela irá treiná-lo. Junto de Wannabe, eles passam o inferno nas mãos dela, e após a heroína mandá-los usar magia para aumentarem suas capacidades físicas, o protagonista se dá conta do erro que cometeu. Mesmo sendo parecidos por fora, eram diferentes por dentro, ou seja, Kinji não possui poder mágico e por isso é provavelmente a pessoa mais fraca desse mundo. Mas que droga! Eu sabia que a vida não era tão fácil. Aquela idiota da Shia. Você não consegue mais usar o seu poder mágico. A gente treina só o seu físico, então. Ela tem músculo no lugar do cérebro. Droga! Eu sou um zero à esquerda nesse mundo. Tudo que eu tento não dá certo, não importa o que eu faça. Grana! Eu quero muita grana pra eu nunca mais trabalhar! Ninômia, não fica assim.
Bem melhor. Tirar tudo do peito faz a gente se sentir melhor mesmo, hein? Como isso é possível? Ele tá em total controle das emoções. Enquanto pensava em como passar pela masmorra usando o poder dos outros, o protagonista vê sua arma na mão de Hanga. E ao tirar dela, Rin tenta comer o objeto, colocando sua energia nele e o ligando. De repente, ele começa a brilhar e a voz de uma mulher aparece. E acertando sem querer a senha, Kenji se torna o mestre da arma. E indo para a dungeon, testa seu poder, explodindo alguns monstros com muita facilidade. Entretanto, por ter gastado toda a energia dela, a arma ativou seu protocolo de emergência e começou a sugar tudo que possuía energia mágica dos arredores, e mesmo a jogando para longe, ela continuava voltando para seu braço. Assim, comeu até as roupas deles. Essa arma velha, vou deixar ela guardada e usar outra coisa. Você já tem a mim. Você não precisa de outra. Esperar você ficar sem energia pra te vender como uma arma que não serve pra droga nenhuma! Eu não tenho outra escolha. 9, 8... Ei, calma, espera aí. O que você... Autodestruição. O quê? Então sai pra lá! O seu cérebro eletrônico tem a pior personalidade possível! Vamos nos eliminar juntos! Tá bom. Vou arranjar uma utilidade pra você. Então tá! Continuando descendo pela dungeon, Kenji e os demais encontram vários zumbis, até que um dos aventureiros é mordido, se transformando em um morto-vivo e recuando com os outros monstros. Shia percebeu que o protagonista não estava entre eles, e usando o olfato aguçado de Rin, passam por uma passagem secreta. Descendo as escadas, eles encontram aqueles zumbis trabalhando sem parar, preparando poções, e Hanga percebe que a magia está vindo de um quadro na parede. Como disfarce, eles fingem estar sob controle mental como os outros, mas após um desentendimento são percebidos. Entretanto, com o trabalho em equipe de todos, Hanga consegue quebrar o quadro e libertar todos que estavam sendo controlados. Ainda usando seu olfato, Rin leva todos até onde Kenji se encontrava, e por incrível que pareça, ele estava dando um sermão no esqueleto que tinha feito aquilo, o qual era um mago que foi traído por um cavalheiro muito semelhante com o protagonista, e mandado para trabalhar até a morte. Assim, queria fazer todos os outros sentirem o mesmo, mas após descobrir que na superfície já estão fazendo isso, a alma dele retorna em paz, agradecendo Kenji pelo tempo que passaram juntos. Entretanto, em uma loja dentro da masmorra, o protagonista tentou a todo custo conseguir o máximo de desconto possível com uma vendedora chamada Cindy, e percebendo que a garota era mais uma funcionária explorada pela Raizaha e aquela loja tinha um valor sentimental para ela, Kenji criou mais um plano. Buscando um produto para alavancar as vendas, eles descobriram que a empresa obrigou a garota a comprar aquelas poções feitas pelos zumbis. Desse modo, o protagonista já tinha tudo o que precisava. Ele criou uma nova embalagem para aquele item, e usando seus aliados fortes para dizer que as poções dão poderes para eles, a venda aumentou exponencialmente. Aliás, o protagonista fez com que aquela bebida se tornasse viciante, fazendo os clientes quererem mais e mais. Contudo, alguns agentes da empresa apareceram para confiscar o produto por causa de seus efeitos hipnóticos. E mesmo tentando, o protagonista não conseguiu convencê-los, então ele deixou toda a responsabilidade da loja nas mãos de Cindy, e partiu com os outros rumo aos andares inferiores da masmorra. Ir embora agora é um ato muito desumano. Eu sei que ela pode aprender muito sozinha. Tirar dela a oportunidade de pensar por si própria seria algo muito pior. Caramba! Ele não consegue ajudar ninguém de coração, né? Chegando no quarto nível, Kenji deu de cara com uma floresta gigante e entrando nela, precisou correr de vários dinossauros. Porém, com sua arma e a ajuda de Shia, conseguiu derrotar todos, salvando alguns trabalhadores que vieram do quinto nível. Aparentemente, todos estão presos no quarto nível e não poderão sair de lá até descobrirem o motivo de estarem presos. Os trabalhadores contaram que estavam com alguns cavaleiros, os quais ainda estão no quinto nível, onde tem diversos monstros fracos, mas dois muito poderosos guardando um portão. Os homens construíram uma base, porém ao chegar, viram diversos monstros que de repente foram atacados por alguns lobos e formigas, seguido por uma mulher chamando pelo protagonista. Ela é a formiga rainha e estava com a magia em seus braços, a qual é a guardiã substituta da dungeon, e por estar doente fez com que a masmorra também tenha problemas. Durante a noite, preocupada com sua irmãzinha, Rin caçou alguns monstros para alimentá-la.
Entretanto, lembrando que a garota dragão havia a machucado, a menina não gosta dela. E vendo isso, Kenji vai conversar com Rin, a qual quer muito salvá-la, e o protagonista promete que irá ajudar. No dia seguinte, reunindo todos, ele criou um plano: consertar os problemas do quarto nível. E como a masmorra é ligada com a Majin, irá fazê-la se sentir melhor. E enquanto eles faziam isso, Rin ficou cuidando da menina, a qual caiu no chão com muita febre. E para ajudá-la a se esfriar, ela foi até o lugar mais frio do andar, trazendo alguns pedaços gigantes de gelo, e depois de algumas tentativas também conseguiu alimentá-la. De volta ao grupo do protagonista, eles resolveram diversos dos problemas, até que encontraram um monstro gigante que estava sugando toda a mana do local, e após derrotá-lo, a garotinha ficou melhor. Como ela não possuía um nome, Rin ficou encarregada disso, a chamando de Sky, por causa da vez que andou pela superfície com Hanga. De repente, ela começou a sentir muita dor, e o portal para o quinto andar se abriu, onde vimos que os cavaleiros estavam com muitos problemas. No lugar de dois monstros super fortes como pensavam, haviam vários, e quando o comandante deles estava prestes a ser atingido, Kenji o salvou, mandando todos retornarem para o quarto andar. Não podemos voltar sem atingir o objetivo. Ai! Larga de ser trouxa! Você precisa aprender a caminhar com seus próprios pés! Como se atreve? Sua força de vontade é admirável. Deixa que eu cuido de tudo. Eles conseguiram derrotar todos os monstros e receberam a notícia que Sky estava melhor. Indo até o 6º nível, encontram uma escada gigante, onde havia uma espécie de portal, e dizendo que iria sozinho para a segurança de todos, o protagonista chegou até lá. Muito obrigado, pessoal! Serei sincero com vocês. Antes de eu os resgatar, eu descobri tudo. O que é aquilo? Parece que é um manipulador de gerenciamento. Se me conectar a um aparelho, você pode controlar livremente uma parte do poder da masmorra. Vocês todos foram peões muito úteis. Eu sou leal aos meus desejos. Observem. Este mundo será reconstruído e será feito por mim, o grande líder da Dungeon Black Company. Desse modo, tendo o controle total da dungeon, Kenji foi até onde Belza estava, entregando o seu pedido de demissão e o dinheiro para pagar todas suas dívidas. Dessa forma, com uma propaganda ridícula, o protagonista abriu uma espécie de parque de diversões na dungeon, ficando podre de rico e bem sucedido. Ao contrário que a Raizaha tinha feito no futuro, que o mundo foi destruído, ele leu o manual da dungeon e criou um sistema para nunca ficarem sem Demonite e tendo mais lucro ainda. Enquanto isso, a empresa de Belza estava cada vez pior, e ao fazer uma reunião sobre isso, Kenji apareceu, dizendo que os fariam ser dele. Além disso, começou a vender os itens que conseguia na dungeon, criando uma espécie de Amazon, entregando tudo rapidamente e tendo Cindy como a chefe desse departamento. Entretanto, após uma bebedeira, Hanga se encontrou com Belza e falou algumas verdades na cara dela. E ao olhar para um documento no chão com a foto de Shia, a vilã teve uma ideia. Pouco tempo depois, para a surpresa de seus companheiros, Kenji foi preso. Basicamente, Belza usou os antigos colegas de trabalho dele para testemunharem sobre suas ações, e usando Shia conseguiu algumas provas para mandá-lo para a cadeia. Dessa forma, seus amigos começaram seu plano para tirá-lo de lá, enquanto ele foi torturado por uma conhecida da vilã. Vendo ele nesse estado, Shia o curou e pediu desculpas por ser enganada, e se lembrando do passado que sua família abandonou ele e sua mãe, o protagonista a perdoa, falando que ainda não tinha acabado. Em uma reunião dos acionistas da corporação Raizaha, Belza foi promovida como a chefe da masmorra. Mas para o desespero dela, Kenji foi nomeado como CEO da empresa. Usando o manual de emergência deixado pelo protagonista, o Anibi e os demais compraram secretamente 40% da empresa e receberam os outros 15% graças aos esforços de Cindy e Hanga. E com a ajuda de Shia, eles conseguiram provar a inocência dele. E assim, a mineradora corporativa Raizaha se tornou a Dungeon Black Company. Contudo, mesmo tendo todo o poder e tranquilidade que queria, o protagonista não estava totalmente feliz. E percebendo que seu amigo estava estranho, o Anibi conversou com as outras garotas, chegando à conclusão que ele retornaria ao Japão.
Dessa forma, fizeram uma festa de despedida para ele, mas ao contrário do que estavam pensando, Kenji não queria retornar e perder tudo aquilo que se esforçou para conquistar, decidindo que viajaria pelo mundo e conquistaria as outras dungeons, aumentando mais ainda o seu império. Ah, então aí está você. Eu vou te mostrar como conquistar esse mundo todinho! Bom pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada de Dungeon Black Company. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!